Olá, meus amigos, uma boa noite. Bom, quem já me conhece sabe que para eu conseguir falar aqui na frente, eu preciso de um boa noite caloroso. Então, vamos lá, de novo, mais forte agora. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou ficar 2 horas falando aqui, o azar é de vocês. Mas é um prazer imenso estar com vocês essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. E é uma noite, mais uma noite especial, que temos a oportunidade de juntos refletirmos um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus e podermos não somente aprender um pouquinho mais, mas principalmente trazermos para dentro de nós, para o nosso coração, e procurarmos vivenciar no nosso dia a dia esses ensinamentos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma parábola de Jesus. E, para recordar, é importante lembrarmos que Jesus foi o espírito mais evoluído que tivemos aqui no nosso planeta. No livro A Caminhos da Luz, há a informação de que na formação do nosso planeta, na formação do orbe terrestre, Jesus já era o espírito encarregado para governar este nosso planeta. Ou seja, há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, quando o orbe foi formado, Jesus já era um espírito muito evoluído das esferas crísticas. E, apesar da sua grandeza e de toda a sua grandeza evolutiva, ele se fez pequeno, encarnou, esteve aqui entre nós, e dentre muitos ensinamentos que nos proporcionou, em várias palavras, atitudes, exemplos que nos deu, uma das técnicas de Jesus para nos ensinar, uma técnica educacional, era exatamente as parábolas. E o que são, então, as parábolas? Jesus contava uma história que tinha por base a cultura da época, as tradições da época, e de uma forma metafórica, ele trazia para nós ensinamentos de cunho moral. Mas estes ensinamentos não se resumiam a ensinamentos para as pessoas que estavam encarnadas naquela época. Eram ensinamentos para o espírito imortal. Isso significa que estes ensinamentos não se restringiam àquela época, mas podem ser estudados, compreendidos e aplicados na nossa vida hoje, porque tem completa aplicação justamente por trazer lições espirituais, lições morais, que serão capazes de nos dar um norte, nos mostrar o caminho mais seguro a seguir, vindo deste irmão maior e tão evoluído que se diminuiu para que nós pudéssemos aprender e crescer. Então, hoje, nós vamos procurar conversar um pouquinho da parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida, né? Quem aqui não conhece essa parábola? Poucos, né? Pode levantar, não é vergonha, não. Isso, então, essa é uma parábola muito importante, né? Muito importante que Jesus nos ofereceu. E eu vou ler primeiramente, para que quem não conheça possa conhecer, e depois, aos pouquinhos, a gente vai conversando sobre ela. Então, Jesus nos disse assim, nesta parábola: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a um outro 1,
a cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então, como vocês veem, é uma parábola que fala de um senhor de terras e seus servos. E é importante, para que a gente possa entender as metáforas dessa parábola e os ensinamentos de Jesus, que a gente compreenda quem representa o Senhor, quem representam os servos e o que é um talento, né? Então, logo no início, ele começa assim: será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Quem seria este senhor, o proprietário das terras onde os servos estavam? Alguém arrisca? Nessa metáfora, Deus, nosso Pai e Criador, é o Senhor das terras, é o proprietário de tudo, é o Criador. Quem são os servos? Somos nós, a humanidade. Todos nós que recebemos as concessões do nosso Pai e Criador. E os talentos que ele se refere são as riquezas. Na época de Jesus, talento era uma roda de minério, que poderia ser de ouro ou de prata. No caso aqui da parábola é de prata. Muitas pessoas, por ser uma roda de prata, interpretam como sendo uma moeda. Mas, na verdade, ela tem uma importância e um tamanho muito maior do que simplesmente uma moeda. Porque o talento, na época de Jesus, era uma medida de peso, que equivaleria hoje a aproximadamente 30 quilos. Então, um talento, na verdade,
são 30 quilos de prata. 2 talentos representa hoje 60 quilos de prata. E 5 talentos representaria 150 quilos de prata. Portanto, essas riquezas, esses talentos, não eram pouca coisa, era muita coisa. E o patrão, o senhor, ao se ausentar, confiou aos seus servos, durante a sua ausência, que administrasse esta riqueza, que administrasse esse patrimônio. Então, nós podemos dizer que estes servos receberam essa riqueza em doação? Não, não era deles. Continuava sendo do Senhor. Eles receberam essa riqueza do Senhor a título de empréstimo para administrar o patrimônio do Senhor. Então, é qualquer pessoa que entrega o próprio patrimônio a um servo, a um amigo, para administrar? Não, não é? Se o Senhor fez isso, em outras palavras, se Deus faz isso conosco, é porque existe uma relação de confiança imensa. Existe uma confiança e uma parceria para que essa riqueza gere frutos, para que essa riqueza tenha produtividade e que possa, de fato, exercer algo de bom na sociedade, nas terras em que ele menciona. Porque o próprio Senhor fala na parábola que depois de um tempo ele retornaria. E ao retornar, ele pediria contas dessa riqueza. Portanto, não eram doadas, eram para ser simplesmente administradas. Qual o objetivo de Deus para conosco, e no caso da parábola, do Senhor para com os servos, de este Senhor emprestar esta riqueza? Alguém arrisca? Por que será que ele emprestou essa riqueza para nós? Deus empresta, faz concessões de riquezas para a nossa vida, para que nós tenhamos condições de sermos pessoas melhores. O objetivo é evolutivo. É que nós consigamos, através do uso e da administração das riquezas que nos são emprestadas, exercer o nosso melhor e sermos pessoas melhores. Isso vai de encontro ao que os espíritos já nos alertam e nos alertaram através de Kardec, do motivo da nossa reencarnação aqui na Terra. Todos nós aqui estamos para aprendermos, para repararmos prejuízos do nosso passado, para nos melhorarmos espiritualmente, para que quando retornarmos à nossa pátria de origem, possamos voltar um pouquinho melhores do que aqui chegamos. E Deus nos garante, nos dá todas as condições para que façamos o nosso trajeto aqui na Terra. Porque Deus, como disse tão inspiradamente a nossa querida Maria José aqui na oração, Ele quer a nossa vitória, Ele quer o nosso sucesso. Então Ele dá exatamente o que precisamos para que tenhamos êxito na nossa trajetória terrena. Alguém aqui acha que não possui talento? Não possui concessões e riquezas vindas de Deus? Pode levantar a mão, não tenham vergonha. Às vezes, quando a gente está envolvido com os nossos problemas, nós achamos que fomos esquecidos por Deus, nós achamos que não temos condições e nem capacidade de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas esta parábola vem descaracterizar esta nossa crença, que é uma crença equivocada. Porque Deus concedeu a todos os servos os seus bens, a sua riqueza, a justos e injustos. Ele não perguntou se o servo era bom, se era ruim.
Ele chamou todos os servos e entregou. E se nós olharmos para a natureza, nós vamos verificar que aqui no nosso plano terreno, tudo está a nosso favor. Independente se somos bons, se somos maus, se somos justos ou injustos. Quando acordamos de manhã, o sol está lá brilhando para os bons e para os ruins. A chuva cai e molha a horta dos justos e daqueles que não são justos. O vento refresca a todos nós, independente de quem somos. E essas concessões são concessões de Deus. A gente pode imaginar que o homem possa ter criado o sol? Não, né? Só Deus, um ser muito superior a nós, perfeito, onipotente e soberano, poderia nos conceder tamanha bênção e tamanha riqueza. Ele continua na parábola. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. Vejam, Deus tem filhos privilegiados? Não. Então por que ele distribuiu a riqueza de forma desigual aos seus servos? Para um deu 5, para outro 2, para outro 1. Ele seria injusto? Não podemos imaginar uma injustiça de alguém que é amor, que é soberano, que é perfeito. Então, por qual razão? Jesus, na própria parábola, nos esclarece. Porque ele deu segundo a capacidade de cada um. Ou seja, as riquezas, as bênçãos de Deus estão para nós à vontade. Mas nós ainda não temos condições de receber todas. Porque ainda não temos um nível de consciência e um grau evolutivo capaz de receber todas. Alguns recebem 1, outros 2, outros 5. De acordo com a condição que tem de poder usar esses talentos. Você acha que Deus seria tão desumano, entre aspas, de nos conferir uma riqueza que nós não tivéssemos condições de administrar? Seria muito difícil para nós, na qualidade humana. Por quê? Porque a luz também cega. Quando nós não estamos espiritualmente preparados, quando nós não temos ainda um grau de consciência e um grau evolutivo capaz de administrar, por exemplo, 5 talentos, Deus nos dará de acordo com a nossa condição. Porque até nisso Ele é misericordioso. Ele não dá para nós um fardo maior do que podemos carregar. Porque cada riqueza, cada talento que Ele nos concede, a nossa responsabilidade na administração dessa riqueza também aumenta. Deus nos dá em conformidade com o nosso grau evolutivo e de acordo com aquilo que temos condições de suportar. Por isso, Ele distribui de forma desigual. Porque aqui neste planeta estamos juntos, somos espíritos imperfeitos, mas temos graus evolutivos diferenciados. Ora somos professores, ora somos mestres, ora somos aprendizes na escola da vida. Ninguém que está aqui pode se dizer perfeito. Somos pessoas em processo de construção, que estamos galgando degraus, que estamos buscando o aprendizado. E as diferenças evolutivas de uma pessoa para outra são extremamente importantes, porque naquilo que eu já sei fazer, aquela virtude que eu já conquistei na minha alma, eu posso ensinar para uma pessoa que ainda não tem. Assim como eu aprendo com uma pessoa que já conquistou virtudes que eu ainda não fui capaz de compreender e de ter.
Essas diferenças é que fazem com que a gente aprenda uns com os outros. Por isso que é importante respeitarmos as diferenças. Porque a gente só reconhece a luz quando sabe o que é a treva. A gente só reconhece o bem quando entende o mal. E essa divisão foi feita desta forma de acordo com a justiça de Deus. Muitos, como eu disse, pensam que não possuem talentos. Eu elenquei aqui alguns talentos que nós podemos considerar, que são riquezas que Deus nos oferece. O talento da inteligência. Nós temos talentos que são materiais, temos talentos que são espirituais. O talento da inteligência é um talento de que todos nós, filhos de Deus, humanos, somos dotados. Isso nos diferencia dos animais, que são dominados pelos instintos. Nós, humanos, temos a racionalidade, temos a inteligência. Mas a mesma tecnologia e os mesmos conhecimentos que o homem usa para criar remédios, para criar equipamentos de exames complexos para nos favorecer a saúde, para criar tecnologias que trazem benefício à humanidade, são os mesmos conhecimentos que os mesmos homens muitas vezes usam para criar guerras, para matar, para fazer uma destruição, às vezes até em massa. Portanto, o uso deste talento depende do uso que nós damos individualmente a ele. Nós podemos usar a nossa inteligência em favor de nós mesmos, em favor dos nossos irmãos, em favor do nosso planeta, mas também podemos usar a nossa inteligência para prejudicar e causar o mal. Então, quando pensamos nessas riquezas que Deus nos dotou, é importante nós refletirmos de verdade e cada um olhar para dentro de si e perceber qual o uso que nós estamos fazendo dessas concessões divinas na nossa vida. Se elas estão sendo usadas para o bem e para o amor, ou para destruir, para criar divergências, guerras. O talento do dinheiro é uma riqueza material. Muitos condenam e condenaram por muito tempo as pessoas que são ricas, que têm o talento material do dinheiro. Mas Jesus nos mostrou diferente. Jesus, e através dos espíritos, na doutrina de Kardec, nos mostrou que a riqueza também pode e deve ser utilizada para o progresso do nosso planeta e para o progresso de cada um de nós. Uma pessoa com dinheiro é capaz de saciar a fome e a sede de muitas pessoas. Uma pessoa com dinheiro é capaz de dar trabalho a muitas famílias, a pais de famílias. Uma pessoa com dinheiro é capaz de desenvolver e incentivar pesquisas que trarão para nós a cura de muitas doenças. Portanto, o dinheiro em si não é amaldiçoado, é simplesmente dinheiro. Vai do uso que dele fazemos também. Podemos usar o nosso dinheiro para todas essas coisas que eu falei, mas também podemos usar o nosso dinheiro apenas para o nosso deleite próprio. Apenas para satisfazer as nossas paixões mundanas, apenas para satisfazer a nós mesmos. Então, o uso do dinheiro, assim como as demais riquezas e os demais talentos, depende da finalidade ao qual empregamos. Para que utilizamos? O talento da saúde, todos nós que aqui estamos, de alguma forma, estamos saudáveis, porque senão não estaríamos aqui, não é? Temos um corpo que é um organismo perfeito. Há estudos, muitos estudos científicos a respeito do corpo humano. Tamanha a perfeição dessa criação de Deus. Sem este corpo que habitamos, o nosso espírito não poderia fazer aqui
a caminhada que ele necessita para se melhorar. Sem saúde, não conseguiríamos administrar estas riquezas, não conseguiríamos colocar o nosso trabalho à disposição de Deus. Portanto, é mais uma concessão divina que temos e da qual precisamos agradecer e saber fazer um bom uso, porque nós também podemos acabar com a nossa saúde, a depender dos pensamentos que temos, a depender dos sentimentos que nutrimos no nosso coração, a depender de como nos alimentamos, a depender do nosso físico e do quanto nós o exercitamos. No nosso planeta, tudo é movimento. Quando o nosso corpo para, a primeira coisa que acontece é a atrofia muscular. E na vida tudo é assim. Não pode parar. É um ciclo de progresso, de desenvolvimento, de trabalho. Tudo que fica parado, até mesmo a água, apodrece, atrofia, deixa de ter a sua utilidade. E essa parábola traz muito isso para nós. O talento do poder. Agora, aquele que achava que não tinha talento, vai ficar consciente de que tem um talento. Porque a gente imagina que o poder, o talento do poder, tem somente as autoridades, os governantes, as pessoas que de alguma forma nos governam. E de fato, essas pessoas têm poder, têm autoridade. Mas não se resume a este poder. Um pai de família tem poder dentro da sua família. Tem autoridade moral. Ou se não tem moral, pelo menos uma arbitrária, mas tem. E nós, individualmente, podemos dizer que temos poder? O que vocês acham? Temos. E o maior poder que temos é de conduzir a nossa própria vida. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu condições de direcionar a nossa própria vida. E ainda nos ajudou, porque Jesus veio aqui e, através do seu evangelho, nos deu os caminhos seguros a seguir, para que nós possamos ter uma vida melhor e mais feliz. Portanto, esse poder que temos para a nossa vida, ninguém pode tirar de nós. E respeita o nosso livre-arbítrio e o nosso do tempo. Vocês acham que o tempo é uma riqueza? Sem dúvida que é, não é? Os espíritos nos dizem em várias mensagens que o maior lamento dos espíritos que chegam no plano espiritual é exatamente por ter perdido o tempo que dispunham aqui. Por isso que nós precisamos entender que esta nossa reencarnação é a oportunidade que nós temos de trabalhar o nosso espírito, de nos melhorarmos, de fazermos a diferença nesse planeta, principalmente neste momento de transição. Porque é um momento em que o mundo está passando de provas e expiações para regeneração. Em provas e expiações, existe o bem, existe o mal, mas o mal predomina. Em regeneração, também existe o bem e o mal, porém, o bem predomina. E nesta fase de transição, aquele que não aproveitar a oportunidade para se regenerar, não poderá permanecer num mundo de regeneração. Terá que ser mantido num aprendizado em um planeta compatível com a sua natureza de provas e expiações, como ainda é hoje o nosso planeta Terra. Então, se nós pretendemos galgar de um mundo menos feliz para um mundo um pouco mais feliz, que é o de regeneração, essa regeneração começa dentro de nós. E cabe, com o nosso poder, a cada um de nós, este trabalho, este esforço, para espiritualmente evoluirmos e sermos pessoas melhores. Portanto, o tempo é uma riqueza maravilhosa. E a reencarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos oferece para que tenhamos inúmeras chances de refazer
o nosso caminho, que outrora foi errado, mas que hoje temos condições de acertar e fazer melhor. Vejam, é importante a gente distinguir aqui o servo fiel do servo que foi infiel. Nós tivemos 2 servos que foram fiéis, que multiplicaram os talentos, as riquezas que Deus concedeu, e tivemos um que foi infiel. Então vamos atentar por que ele foi considerado infiel, né? Mas a gente vai olhar e tentar descobrir por que ele foi infiel, não para condenar o servo infiel, tá? Nós vamos olhar para tentar identificar se em nós também não estamos sendo infiéis em algum campo, em algum talento, em algo que Deus nos confiou. Vamos lá. O servo infiel disse ao Senhor: temendo, fui e escondi o teu talento na treva. Vê, tens o que é teu. Logo nesse iniciozinho, ele começa justificando a sua atitude no temor que ele tinha, ou seja, no medo que ele tinha de enfrentar o rigor daquele senhor. Ele escondeu o talento e devolveu para o Senhor exatamente aquilo que o Senhor deu a ele. Então muitos podem pensar assim: mas se ele devolveu o que ele recebeu, qual o problema? Ele devolveu. Não era dele, ele devolveu. Não devolveu faltando, ele devolveu exatamente o que ele recebeu. Primeiramente, ele alega que houve medo. E o medo não foi motivo para que o Senhor o considerasse infiel e mau. O medo, ele faz parte do nosso instinto de conservação. E até certo ponto ele é necessário para a nossa vida, porque nos protege. É natural que sintamos medo, principalmente diante de situações que nos afligem, de situações que nos trazem algum desconforto. Porém, diante deste medo, é preciso colocar a nossa essência divina a nosso favor. É preciso superar este medo para que não fiquemos paralisados. Este servo ficou paralisado. Ele não trabalhou a riqueza que Deus o concedeu. Ele não trabalhou a riqueza e o servo, ele foi considerado mau e preguiçoso. Por que mau? Porque ele teve a oportunidade de trabalhar as riquezas e não o fez. Assim é o bem na nossa vida. Toda vez que nós temos a oportunidade de praticar o bem e de utilizar os nossos talentos e não o fazemos, em verdade estamos fazendo o mal. Porque o mal também é o bem que não se fez. Logo, ele foi considerado mal. E por que ele foi considerado também preguiçoso? Porque ele se acomodou. Era muito mais fácil esconder e depois devolver. Por que ele ia ter trabalho? Não é? Só que na lei de Deus, uma das suas leis é exatamente do trabalho. E como nós dissemos há pouco, na natureza, tudo é trabalho, tudo é movimento, tudo está em constante mutação, transformação. O que fica parado, fica paralisado e deixa de evoluir. Portanto, esse comodismo, essa preguiça que muitas vezes nós temos para não sair da nossa zona de conforto, nos prejudica muito. Faz com que não evoluamos, faz com que fiquemos paralisados. E isso é a atrofia do nosso espírito, segundo as leis de Deus. Ele continuou: lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. O servo foi considerado inútil. Por quê? Porque ele nada produziu. O que ele deu dele para que
aquele talento fosse multiplicado. Ele nada deu, ele nada ofereceu dele. E tudo que é improdutivo perde sentido na obra de Deus. Olha, na nossa doutrina espírita, evolução tem o mesmo significado de felicidade. Quanto mais evoluído nós formos, quanto maior o nosso grau de consciência, maior será a nossa felicidade. Os espíritos mais evoluídos já estão em mundos mais felizes. E nós estamos aqui buscando os aprendizados necessários para um dia também estarmos nesses mundos felizes. Isso depende do nosso esforço, do nosso trabalho íntimo, do nosso progresso evolutivo. Felicidade vem da raiz do latim felix, que significa fértil, fecundo, frutuoso. Ou seja, é feliz aquele que é fértil, que produz, que trabalha, que se esforça e que aproveita as oportunidades para se melhorar. Então, se queremos ser felizes, precisamos estar em consonância com as leis de Deus, nos esforçarmos, trabalharmos nesta nossa evolução. Porque felicidade é fertilidade. Quando ele fala, ali haverá o pranto e o ranger de dentes, será que Deus estava condenando aquele servo? Não. Deus não pune, Deus é justo. Ele nos dá oportunidades de nos educarmos, de nos aperfeiçoarmos. O pranto e o ranger de dentes mencionado aqui é exatamente o sofrimento que o servo experimentará pela própria incúria dele. Ele negligenciou. Ele se omitiu. Ele tinha a oportunidade de fazer o bem e não o fez. Portanto, ele foi considerado mal. E esta paralisia evolutiva gera muito sofrimento, porque lição não aprendida é lição repetida. Todas as vezes que não aprendemos as lições necessárias ao nosso espírito, precisamos refazer. Não é à toa que o nosso planeta Terra é uma escola, né? Nós estamos cada um numa série. Para passar por uma outra série, é necessário ter a aquisição de conteúdos mínimos da série anterior, porque senão a gente não tem condição de acompanhar. Seria o mesmo que darmos uma expressão complexa para uma criança de 7 anos resolver, ela que ainda está aprendendo os números naturais, não é? Então Deus também age assim conosco. Ele dá de acordo com a nossa condição de aprendizado. Quando a gente reluta e resiste em aprender, o resultado dessa nossa experiência é o sofrimento, porque não alcançaremos aquela felicidade que alcançaríamos se acaso tivéssemos progredindo espiritualmente. E o servo fiel, os 2 servos fiéis, o que eles tinham em comum? E aí a mesma coisa. Vamos analisar cada um na própria vida aquilo que estamos sendo fiéis com o Pai, com o Senhor. Os servos fiéis usaram os talentos, administraram as riquezas do Pai, do Senhor, e doaram de si. O que significa doaram de si? Eles colocaram a energia deles, eles colocaram a alma deles, para que aquela riqueza pudesse ser multiplicada. E aí então, lembrando do servo infiel, ele devolveu exatamente o que tinha recebido. Essa é a lei de retribuição. Eu dou aquilo que eu recebo, e somente na medida do que eu recebo. A lei de Deus não é de retribuição. Essa lei de dar somente o que a gente recebe é a lei de Talhão. É a lei do egoísta. A lei de Deus é da multiplicação. Porque
um ato de caridade, um ato no bem que nós fazemos, nós não temos a noção de quantas bênçãos se multiplicam e derivam daquele ato. E na obra de Deus, esta é a lei que predomina, a lei da multiplicação. E Deus quer que nós sejamos coautores da sua obra. Tudo isso sozinho, Ele poderia nos dar um planeta feliz e perfeito? Poderia. Ele é onipotente. Por que o filho lavar? Porque se ele não o fizer, ele não vai aprender. E amanhã, se eu não estiver presente, ele não vai saber se virar. O que Deus quer para a nossa vida? Ele quer que sejamos autônomos, que sejamos independentes, que sejamos capazes de realizar tudo aquilo que Ele realizou. Que um dia sejamos como Cristo, como Jesus, capaz de governar um planeta. Se Cristo continua trabalhando como governador planetário, zelando por todos nós, se Deus continua trabalhando e criando no seu universo, por que nós, que ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento, não temos que trabalhar e nos esforçarmos para multiplicar essas bênçãos? Fidelidade. O servo fiel é o servo que está ligado à seiva da vida. É o servo que a sua essência divina está em consonância com as leis de Deus. Todas as vezes, vejam, eu coloquei uma árvore, não sei se dá para ver que está bem clarinho, mas é como se fosse mesmo esta árvore. Deus é a árvore, é o tronco, e nós somos galhos deste tronco. Todas as vezes que estamos ligados ao Pai, estamos conectados à seiva da vida, à essência divina, estamos capazes de produzir os frutos que esta árvore precisa produzir. Mas todas as vezes que nos desconectamos da nossa essência e da seiva da vida, o galho perde a sua força. Ele enfraquece, não produz e morre. Daí a importância da nossa fidelidade com Deus, de estarmos conectados a Deus. E a nossa fidelidade não é experimentada nos momentos de calmaria, que aí é fácil. É muito fácil louvar a Deus, agradecer a Deus, reconhecer a sua superioridade, a sua sabedoria, quando a nossa vida está um mar de rosas. Mas e nos momentos aflitivos? E naqueles momentos que passamos por dissabores, por aflições, por enfermidades, estamos sendo fiéis ao nosso Pai, àquele que nos criou, àquele que quer a nossa vitória e o nosso sucesso? Ou nós estamos nos revoltando contra Ele? Ou nós estamos deixando de lado todos os ensinamentos que Ele nos proporcionou através de Jesus? Precisamos refletir, precisamos pensar, porque a árvore precisa estar com os galhos conectados para dar os frutos. No final, quando sairmos daqui, assim como na parábola, o Senhor voltou. Nós teremos um dia que regressar à nossa pátria espiritual. E lá prestaremos contas de todas as riquezas que tivemos em nossas mãos e não soubemos aproveitar. Isso nos traz muita responsabilidade, porque quanto maior a concessão, maior a responsabilidade. Quanto maior for a riqueza que temos em nossas mãos, maior será a nossa responsabilidade diante do Pai. E então podemos pensar, Chico Xavier, um exemplo para nós, para todos nós. Ele teve uma vida muito difícil. Ele teve muitas contrariedades. Perdeu a mãe muito cedo, viveu enfermo, com muitas dificuldades. E ele, ainda assim, utilizou os talentos que Deus lhe deu para não só melhorar a ele mesmo,
mas principalmente melhorar a sua família e melhorar a coletividade. Ele certamente foi um dos que recebeu 5 talentos, porque a missão dele não era uma missão que se restringia a ele próprio, à família, mas sim ao mundo, ao planeta, ao coletivo, à humanidade. Alguns recebem 2 talentos, e a sua missão, por exemplo, pode estar consigo mesmo e com a família. Outros recebem apenas 1 e podem dar conta desse 1. E então podemos dizer que a missão deste é primeiramente consigo mesmo, melhorar o seu interior e o seu espírito, para que a sua luz cresça e possa se expandir, para que ele multiplique esses talentos. Pensando nisso e nessa interpretação, me veio à mente os ensinamentos de Jesus. Amai a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Eu não amo ao próximo se não amar a mim, não amo a Deus se não amar ao próximo. Se eu tenho um talento, é preciso que eu me ame, é preciso que eu desenvolva as minhas potencialidades para dar o meu melhor, onde eu estiver e com quem estiver. Se eu amo o meu próximo, é preciso que a minha luz esteja radiando dentro do meu lar, da minha família, do meu trabalho, onde eu estiver. Se eu amo a Deus, a minha missão pode ser maior. Não amar apenas a mim, a minha família e aos meus amigos, mas amar a todos aqueles irmãos que fazem parte da família universal e que são filhos de Deus, tanto quanto nós. Então que possamos prestar atenção se temos 1, se temos 2, se temos 5 talentos. Não importa a quantidade. O que importa é que façamos um bom uso daquele talento que detemos. E como já vimos, todos nós detemos um talento. Porque ele próprio disse, Jesus, foste fiel no pouco, te restituirei no muito. Um pouco que fazemos é capaz de gerar bênçãos infinitas que nós não podemos aquilatar. E aqui eu tenho uma lembrança de André Luiz, vocês devem se recordar, no filme Nosso Lar, que tem o livro também. André Luiz atendia a uma senhora no seu consultório, quando era médico encarnado, e ele o fazia de forma gratuita, porque a sua secretária marcava aquela pessoa, porque acreditava que ela realmente necessitava. Mas ele o fazia contrariado. Ele não gostava de atendê-la. Se ele pudesse fugir dela, ele fugia. Ele não estava dando ao seu trabalho profissional uma dimensão espiritual naquele momento. No entanto, quando na espiritualidade ele estava numa situação bastante complicada, bastante difícil, aflitiva, necessitando de orações e de amparo que a própria família dele não ofertava, a única pessoa que orava por ele era esta senhora que ele atendeu. Talvez ele não fizesse ideia, quando ele a atendia, do bem e das múltiplas bênçãos que esta mulher ofereceria a ele posteriormente na sua vida espiritual. Assim somos nós. Um ato pequeno. Não precisamos fazer grandiosidades. Não precisamos fazer obras grandiosas como fez Chico, Madre Teresa, São Francisco, enfim, todos esses nossos ícones e exemplos. Mas precisamos sim fazer o nosso melhor dentro do local onde estamos colocados por Deus. Seja na nossa família, seja por nós mesmos, seja no nosso trabalho, onde estivermos, com quem estivermos. Porque quando fazemos o nosso melhor, estamos pondo a nossa alma, estamos dando de nós para que aquilo frutifique. Quando colocamos a nossa alma, estamos dando um sentido espiritual a tudo que fazemos. O anjo Gabriel, no Apocalipse, disse assim: seja frio
ou seja quente. Não seja morno. Não seja morno que eu te vomito. O morno quem é? É o medíocre. É aquele que faz apenas e tão somente a sua obrigação. Aquilo que ele está obrigado. E não acrescenta nada dele naquilo. Só que os animais também não fazem o que os instintos determinam? Também cumprem com as suas obrigações. E o que nos diferencia então dos animais? É justamente colocar o nosso sentimento, as nossas virtudes, colocar naquilo que fazemos o melhor de nós. Nós podemos fazer, nós podemos ser melhores. Quando nós fazemos um jantar para a nossa família, podemos até estar fazendo para cumprir uma obrigação, uma necessidade familiar, mas aquela florzinha que a gente coloca de detalhe ali sobre a mesa, uma música ambiente que vai trazer conforto e relaxamento para os integrantes da família, fazem a diferença, porque estaremos colocando um pouquinho de nós naquele ato que parece trivial. E certamente, o esposo que chega cansado do trabalho, ao se deparar com aquilo, talvez não vá perceber a alimentação, a comida de sempre, mas certamente terá seu coração tocado por aquela delicadeza, aquele cuidado que ele recebeu. E é assim, tocando o coração das pessoas, que nós precisamos crescer e nos desenvolver. Porque na medida em que eu toco o coração do outro, que eu consigo aplicar na minha vida prática uma virtude, eu automaticamente estou conquistando virtudes no meu coração. E são essas as virtudes e os bens que levaremos quando chegarmos no plano espiritual. Porque lá não poderemos levar nada do que é material. O carro, a casa, o celular, tudo ficará aqui. Então o tempo que nós temos precisa ser aproveitado e preenchido para conquistarmos estes bens, a renovação dos nossos sentimentos e as virtudes da alma. Ele termina dizendo: todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece um pouco contraditório, como que a gente vai tirar do que não tem, não é? Mas o que Jesus estava dizendo para nós era exatamente a aplicação das leis divinas. A lei do trabalho, do esforço pessoal, da doação de si. A lei do amor, porque não é qualquer movimento que se enquadra na lei de Deus. Porque se fosse assim, os espíritos que estão no umbral, em agitação, estariam produzindo? Não é qualquer movimento. É um movimento junto à lei de amor. É um movimento na prática do bem, na edificação nossa e do outro. O bem que possibilita a multiplicação dessas bênçãos e que gera para cada um de nós o progresso. Então, aquele que já deu o primeiro passo, aquele que já conseguiu galgar um degrau no grau evolutivo, ele já está mais habilitado e melhor preparado para o segundo degrau, para o terceiro degrau. E na medida em que nós vamos nos habilitando individualmente, vamos melhorando, vamos encontrando o nosso progresso e a nossa felicidade. Quando Jesus falou dessa parábola, ele colocou essa parábola no sermão profético. O sermão profético, muitos interpretaram como profecias de Jesus, que falavam da destruição, de guerras, do fim dos tempos. Através da doutrina espírita, os espíritos nos esclareceram que, em verdade, isso se tratava da transição planetária, né, da transformação que o orbe passaria para que passasse de um nível evolutivo para outro. E não foi por acaso que Jesus deu para nós, nesse sermão profético, um roteiro, através das parábolas que ele falou. Então, a parábola das 10 virgens, que foi a primeira, Jesus compara o reino de Deus a um casamento, a união nossa com Deus. E ele pede para nós que nos preparemos para essa união e que fiquemos vigilantes para esta união.
para que possamos de fato nos unir a Deus. Na sequência vem a parábola dos talentos, em que Jesus nos convida a trabalharmos, a multiplicarmos as bênçãos e as riquezas que temos, enquanto esperamos a comunhão com Deus. Porque só aquele que é fértil, que trabalha e que produz, será capaz de realizar essa união. Na sequência, Jesus nos fala do que ficou conhecido como o último julgamento, uma passagem em que ele diz que não é qualquer trabalho que será capaz de produzir o bem e de nos ligar a Deus, mas apenas aquele trabalho que é feito no amor. O amor que nós expressamos através da caridade. Por isso que Kardec disse: sem caridade não há salvação. Ele não disse que sem a caridade, sem a religiosidade não tinha salvação, sem o trabalho não tinha salvação, não. Ele disse: fora da caridade não há salvação. E é este o convite que Jesus nos faz no último julgamento, quando ele diz: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos, dos irmãos que estão mais necessitados e dos animais, que são evolutivamente menores do que nós. Portanto, confirma que a lei de Deus é a lei da fraternidade, da solidariedade, e que somente através do amor não falado, o amor aplicado em nossa vida, somos capazes de aproveitar as riquezas que temos e galgar degraus maiores e melhores para a nossa própria vida. Eu coloquei aqui um exemplo da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Ela, em Calcutá, recolhia irmãos deixados no lixo. E numa dessas oportunidades, ela recolheu um irmão, deu-lhe um banho, deu o que comer. E este irmão perguntou a ela: qual é, senhora, a sua religião? Ela respondeu: a minha religião é você. E qual é o Deus ao qual a senhora serve? E ela respondeu: meu Deus é você. Deus está em tudo, está em todos. É o proprietário de tudo. E conta conosco para que sejamos parte da sua obra. Deus age na nossa vida através de nós. Alguém aqui já viu Deus se materializar para vir ajudar a gente? Não, né? Como que Deus nos ajuda? Através de nós, que somos instrumentos dele. É assim que Deus age na nossa vida. Então, fica uma pergunta: nós estamos sendo Deus na vida das pessoas que nos cercam? Nós estamos levando uma palavra de consolo, de esclarecimento, de amor? Um sorriso que seja? Porque a caridade não é apenas material. A caridade é de uma palavra, é de um esclarecimento, é de um conforto que muitas vezes podemos dar através de um abraço, de um carinho, de um afeto. Parece muito pouco, mas são atos assim que multiplicam as bênçãos de Deus entre nós e faz com que este planeta possa crescer, se desenvolver e que nós possamos ser melhores junto com ele. Ela disse, Madre Teresa, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Essa é a verdadeira pobreza, a falta do sentimento. Por isso que precisamos cuidar do nosso coração e dos sentimentos que nutrimos em nós. Porque são eles que comandam o nosso pensar, o nosso fazer, o nosso falar. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. E é
pensando desta forma, que eu me lembrei daquela música que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, que possamos emprestar as nossas mãos para que Deus realize a sua obra de amor e de luz em nós e no nosso planeta. Esse é o ensinamento desta parábola que Jesus nos convida a seguir, nos convida a praticar em nossa vida para que sejamos mais felizes. Eu agradeço imensamente pela paciência que vocês tiveram comigo e muito obrigada.